Oi, gente! Hoje nós vamos entender aqui juntinho em que pé que tá a questão das vacinas contra o novo coronavírus. Me dá 5 minutinhos da sua atenção e vamos junto. Bom, o Brasil, como todos os países, precisa com urgência, de um plano nacional de vacinação contra o coronavírus. E diante da inércia do governo federal, a gente tem visto nas últimas semanas uma disputa enorme entre os governos estaduais, principalmente o governo de São Paulo. O governador de São Paulo prometeu iniciar a vacinação para uma parcela da população a partir de janeiro de 2021. E como é que é isso? Bom, é que o Butantan, que é um instituto vinculado ao governo de São Paulo, e a vacina desenvolvida pela Sinovac, a Coronavac, já está em estágio avançado de testes e será produzido no Brasil em conjunto com o Butantan. E aí? Bom, e aí que os avanços dos testes das diversas vacinas, mas principalmente a Coronavac, fez com que os governos estaduais cobrassem uma posição do presidente Bolsonaro. Uma posição quanto ao plano de compra e vacinação da população, já que o governo ele tem apostado mais na descredibilização das iniciativas próprias dos estados do que na garantia da vacinação em massa da população quando uma vacina estiver pronta para ser usada. Nesse contexto, algumas medidas judiciais já foram iniciadas no STF. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ele já tomou protagonismo movendo uma ação judicial com o objetivo de liberar para que os estados possam comprar diretamente vacinas de outros países. Seriam as vacinas que já estão sendo produzidas pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, e que esses estados, então, possam elaborar seus próprios planos de vacinação. Há também um projeto de lei apresentado pelo senador Antônio Anastasia que propõe alterar a Lei 14.006. Essa lei ela já está em vigor e o PL é para determinar que a inércia da Anvisa quanto ao pedido de análise de qualquer vacina seja considerado como uma autorização tácita. O fato, gente, é que até o momento não foi feito pedido de registro de nenhuma das vacinas em produção. E isso é um problema, gente? Mas vem cá. Qual que é o verdadeiro estágio da produção das vacinas? Na semana passada, o Reino Unido iniciou a vacinação da sua população utilizando a vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech. Essa vacina ela já tem aprovação para uso emergencial em diversos países e uma eficácia de 95% aprovada no Reino Unido e Canadá. E o Brasil? Bom, o Brasil ele não fez a compra antecipada dessa vacina e talvez a quantidade que sobre para a gente seja insuficiente para iniciar a vacinação em massa. Para vocês terem ideia, o Brasil está entre os países que não tem nenhuma dose per capita para imunizar a sua população, simplesmente porque não comprou antes da corrida pela vacina se intensificar. E agora que entra a China aqui no nosso debate. Vocês devem estar se perguntando, e a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês? Bom, até o momento que podemos dizer é que apesar do governador de São Paulo, João Dória, estar anunciando o início da vacinação para janeiro, a farmacêutica ainda não divulgou qual a taxa de eficácia da vacina. Tampouco divulgou dados a serem analisados de maneira independente. O que é certo é que essa será a primeira vacina a chegar no Brasil. Então, é bom torcer para que ela tenha uma eficácia boa, gente? A verdade, pessoal, é que essa postura do governo federal, alinhada a movimentos negacionistas e anti-vacinas, e também pelo fato de verem aí no João Dória o maior opositor de Bolsonaro na disputa presidencial em 22, tem feito crescer o número de pessoas que não querem se vacinar de jeito nenhum contra o coronavírus, sendo que a maioria descarta o imunizante chinês que será produzido no Brasil pelo Butantan, um dos institutos de maior prestígio a nível internacional. Uma situação que diverge de todos os países e vai na contramão da lógica. Bom, mas não são só essas as vacinas que estão aí na corrida, Tem outras vacinas que não têm tido tanto destaque na mídia, mas que já estão sendo ou serão aplicadas em breve. Inclusive na América do Sul, que é o caso da Sputnik V, a vacina russa, que já está sendo aplicada lá. E aqui na América Latina, ela já foi adquirida pelo México e Argentina, e a sua aplicação terá início nesses países em breve. Ainda temos a vacina cubana.
O estágio de desenvolvimento está avançado, mas apesar de Cuba possuir a melhor medicina do mundo, vocês sabem, né? A ilha sofre os efeitos do embargo comercial imposto pelos Estados Unidos, o que atrasa o processo. São duas as vacinas cubanas, a Soberana 1 e a Soberana 2, e ambas geraram anticorpos que bloqueiam a infecção em animais e estão aí mostrando sinais igualmente promissores em testes em seres humanos. Enquanto isso, uma terceira vacina, baseada em uma proteína do vírus da hepatite B, é a única administrada através do trato nasal e ela se diferencia por não requerer agulha para aplicação. Então, gente, vejam aí a importância da gente falar sobre esse bloqueio. Imaginem se houvesse apoio. Estaríamos aí com uma vacina mais barata e mais fácil de ser aplicada. Agora, vem a parte mais absurda dessa história toda. Com toda essa corrida de todos os países do mundo, a nossa realidade aqui é a seguinte: o governo federal só apresentou um plano de vacinação no último final de semana, e mesmo assim, em cumprimento à ordem do STF. O problema desse plano é que ele conta com a assinatura de cientistas que não assinaram. Vejam a gravidade disso. Então, Natuza, o primeiro, assim, nós não vimos, nós tivemos uma apresentação em PowerPoint, de uma fase muito inicial, não vimos nenhum documento escrito e esse documento não foi passado para nós, foi uma apresentação e algumas coisas que estão ali estão diferentes do que estava na apresentação, então não dá nem para a gente saber dizer que a gente teve acesso a esse documento final aí. A outra questão que você me perguntou, eu acho que são 10 grupos, Natuza, tem aproximadamente um pouco mais de 100 pesquisadores distribuídos nesses 10 grupos. Esses pesquisadores eles foram indicados por sociedades científicas, né? Eu fui indicada pela Abrasco, eu sou professora da UFES aqui, mas fui indicada pela Abrasco, tem outros colegas indicados pela Abrasco em outros grupos, inclusive agora que a gente publicou essa nota, tem colegas que estavam em outros grupos que estão querendo saber como assinam, porque eles também não tiveram acesso e o nome deles está lá. Foi tudo muito rápido, porque a gente tomou ciência, eu acho que foi tipo umas 17 horas, então tudo foi muito rápido. A gente só ficou com essa preocupação, porque como está sendo julgada, né, uma ação no Supremo, como você mesmo colocou, uma importância tão grande, né, nossa mais alta corte, e você tem um documento que consta o nome de várias pessoas que elaboraram, e as pessoas não tinham conhecimento desse documento. No tal plano, feito sabe-se lá por quem, porque não foi pelos cientistas, né? O governo não informou a data de início da vacinação, não informou qual vacina seria adquirida e utilizada para imunizar a população. O governo também propôs no plano vacinar apenas 1/3 da quantidade de pessoas necessárias para barrar a circulação do vírus. Então, a gente não tem nem ideia de qual vacina vai ser utilizada e de qual forma. A indústria alertou que o Brasil sequer pediu agulhas e seringas para vacinação. Ou seja, pode ser que a vacina seja aprovada, mas a gente não tenha como imunizar a população por falta de organização e planejamento do governo federal, que tem como ministro da Saúde um militar especializado em logística. Imagina se a especialidade desse militar fosse outra, né, gente? É preocupante demais a situação do Brasil e a gente está absurdamente atrasados. E para piorar, uma comunidade de negacionistas bitolados jogando contra a ciência enquanto transbordamos a capacidade dos nossos hospitais e enterramos os nossos familiares. Não tá fácil. Mas seguimos. Então, o recado que a gente tem para você é: vamos juntos, se cuidem e, na dúvida, gente, acessem aqui o nosso canal para informações fidedignas e amparadas pela ciência. Estamos aqui no YouTube, em todos os podcasts, nas redes sociais e no Apoia-se. Então vem aqui, vem ser nossa madrinha ou padrinho. Para participar conosco é apoia.se/politiquejo. Um beijão e até a próxima.